Boa noite a todos, que a graça, e a paz do Senhor estejam com todos. Parabenizar aos pais pelo dia, não só hoje, mas todos os dias, parabéns. E deixar aqui um aviso a todos os irmãos que estão nos ouvindo através desta live também. Nosso culto presencial está aberto a todos os membros que quiserem estar conosco. A partir do próximo domingo nós temos aqui algumas cadeiras vazias, então se você quiser estar aqui conosco, venha estar no próximo domingo a partir das 19 horas, ok? Então Deus abençoe a todos, e a você também já foi falado que também está nos visitando nesta noite, que Deus abençoe a você grandemente, amém? Nós vamos falar sobre vitória através da oração. Vitória através da oração. Você pode repetir comigo? Vitória através da oração. Tem muitos crentes que querem que a pandemia acabe, Mas eu quero dizer uma verdade, irmãos. Isso tem nos levado mais perto de Deus. Isso tem nos levado a nos aproximarmos mais de Deus. Isso tem nos levado a pensar, a meditar a nossa vida com Deus. Será que antes dessa pandemia, como estava o seu relacionamento, como estava o seu conviver, como estava a sua vida espiritual realmente com Deus? É o momento de refletirmos tudo aquilo que vivenciamos, porque a gente lê uma coisa e lá fora nós vemos outra, vivemos outra. Então é momento de pensarmos, irmãos. Sabe por quê que Deus está nos dando este momento? Porque se Ele voltar nesse exato momento, nesse instante, eu tenho certeza absoluta que muitos membros, muitos frequentadores de igrejas vão ficar. É uma palavra dura. Sabe por que eu falo isso com toda a propriedade? Porque nós queremos vir à igreja, mas continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. A igreja ela tem que se adaptar à minha forma de viver, aos meus costumes, e não eu me adaptar. Não é a igreja batista, não é a denominação, mas é os costumes da igreja, aquilo que a Bíblia diz que eu preciso ser. Então nós precisamos refletir em relação a isso. Durante esse momento de quarentena, se Jesus tivesse voltado, ou se eu tivesse ido, o que seria realmente de mim? Eu estaria vivendo uma vida com Deus ou não? Então, irmãos, não é ser membro, não é você frequentar uma igreja que te dá direito aos céus. É viver uma vida de santidade, uma vida separada, honesta. É o que nós vamos ver aqui nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, no capítulo de número 6. Vitória através da oração. Aí você pode manter a sua Bíblia aberta em Daniel, no capítulo 6, alguns versos que nós vamos falar aqui nesta noite, versos 3 ao 5, olha o que diz. Então, o mesmo Daniel, ele se distinguiu, ele se destacou, desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que coisa interessante o verso 3. Porque nele havia um espírito excelente. Há um espírito excelente em você? Há um espírito excelente na sua vida? Se não há, querido, nós precisamos orar, pedir isso a Deus. Um espírito excelente, E aqui diz o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Por quê? Por quê? Diga isso comigo. Porque ele era, se ele é fiel, eu também preciso ser fiel. Você está entendendo, irmãos? Sabe por que não encontraram nada em Daniel? A Bíblia diz porque ele era fiel. Quantas coisas, acusações encontram sobre a sua vida, apontam para você, porque você não tem sido fiel. A gente tem sido infiel a Deus. E a Bíblia diz aqui bem claro nesse verso, eles não acharam nem culpa alguma, porque ele era
fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Não estou dizendo que Daniel era o homem perfeito, porque perfeito só quando chegarmos no céu. Daniel tinha defeito, mas a Bíblia destaca aqui que a vida de Daniel era uma vida irrepreensível, um homem que vivia aos pés do Senhor, um homem que orava, um homem que estava em constante comunhão com Deus. E aqui diz ainda mais o verso 5, e disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Que coisa interessante. Aí nós vamos lá para o verso de número 7, aí diz assim o versículo 7, e todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E por esta causa o rei Dario assinou as escrituras e o interdito. Versículo 10, coisa interessante. A Bíblia diz que no versículo de número 10, que Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinado, aquele interdito estava assinado realmente, a Bíblia diz que ele entrou aonde? Aonde Daniel entrou? Ele entrou aonde? Na sua casa. Ele foi para onde? Para o seu quarto. Você já percebeu que diante das situações, das adversidades, quando nós encontramos alguém criticando ou falando ou nos querendo mal, a primeira coisa é procurarmos uma outra pessoa para falar mal daquela pessoa também. E nós vimos aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela faz ao contrário. Ela não procura ninguém para ficar batendo boca, ela não procura ninguém, ela não vai na casa de ninguém para falar mal da outra ou para tentar se defender. A Bíblia diz que quando ele soube, ele entrou aonde? No seu quarto. Ele foi falar com quem? Com o único que pode resolver todas as coisas, irmãos. Não é o seu amigo, não é a sua melhor amiga, não é ninguém, mas sim somente Deus que pode resolver o seu problema. Deus que pode parar com esta pandemia. Não adianta você ficar murmurando, reclamando o tempo todo do que está acontecendo. Entra no seu quarto, vai orar, vai falar com Deus. Pare de reclamar, pare de ficar murmurando. E aqui diz o verso 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele entra na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Quantas vezes você tem orado a Deus durante essa quarentena? Quantas vezes, querido? Pastor, eu não tenho tido muito tempo não, porque eu estou muito preocupado com a quarentena. Ou seja, eu tenho visto uma coisa acontecer, irmãos, durante este momento de quarentena. A fé de muitos irmãos estão se esfriando. Muitos irmãos estão deixando de orar. Muitos irmãos estão deixando de falar com Deus. Sabe por quê? É falta de fé, falta de confiança no Deus que pode todas as coisas. Deus é o único que pode parar esta pandemia. Estão inventando vacinas aí, não é verdade? Estão falando que já criaram vacinas. Deus é o único que pode parar. Se Deus não quiser, nós vamos continuar este ano, o ano que vem, e nós vamos viver assim, até quando Deus quiser. E nós vemos aqui, amados irmãos, que 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, ele orava e dava o quê? Graças a Deus. É fácil a gente dar graças a Deus quando está tudo difícil? Não é fácil? Claro que não é, irmãos. A gente, para dar graças a Deus, nós queremos ver primeiro a pandemia passar. Graças a Deus isso acabou. Não é assim que nós vamos falar? Mas você tem falado, graças a Deus que essa pandemia está aí e nós não estamos sendo afetados. Você falou isso? Ah, eu ouvi um amém? Não, né? Eu ouvi um glória a Deus? Não, né? A gente é muito fraquinho, né, diante de Deus, realmente. A gente quer dar graças a Deus quando vê realmente, olha,
acabou, cessou. Aí a gente vem para a igreja, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos dar graças a Deus, porque tudo isso que está acontecendo, você tem sido grandemente abençoado por Deus. Grandemente Deus tem te sustentado, grandemente Deus tem te guardado, tem te dado livramento. Graças a Deus por isso. Então Daniel agradeceu a Deus antes, quando o interdito foi decretado, assinado para... Bom, você vai se dar mal, Daniel. Ele falou, graças a Deus, glória a Deus. Sabe por que isso? Porque ele confiava no Deus que ele servia. É fiel, ele é fiel. Deus é fiel para nos guardar. Irmãos, nós aprendemos aqui uma grande lição, vitória através da oração. Daniel, ele não se tornou indiferente na fé como os outros judeus. Pelo contrário, irmãos, a sua fé, ela cresceu gigantescamente num clima impróprio. É nesse momento que nós estamos enfrentando, é nesse momento que nós estamos passando, é que a nossa fé ela precisa crescer mais. É nesse momento que nós precisamos depender mais de Deus, nos achegarmos mais a Deus. E é isso que aconteceu na vida de Daniel, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Em nenhum momento ele questionou, ó Deus, eu estou aqui, eu estou te servindo, eu sou fiel, porque tem crente falando isso. Eu sou membro da Igreja Batista da Paz, eu sou membro da não sei da onde, membro da não sei da onde. E por que que isso está acontecendo? Tudo isso está acontecendo. Ao invés de nós adorarmos e agradecermos realmente a Deus. Irmãos, a vida de oração de Daniel era conhecido por toda aquela cidade, por todas as pessoas. Todos conheciam Daniel como um homem de oração. E eu quero te perguntar a você nesta noite, as pessoas te conhecem como uma mulher de oração? As pessoas te conhecem como um homem de oração? As pessoas te conhecem como um jovem de oração? O que vocês acham? Como nós somos conhecidos no nosso bairro, na nossa cidade? Como mulher de oração? Como homem de oração? Um jovem realmente de oração? Ou aquele jovem atrapalhado? Ou aquela mulher que solta os bichos? Ou outras coisas mais? É isso que nós precisamos entender nesta noite, amados irmãos. A Bíblia diz que Daniel não escapou de ser lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele foi o quê? Provado duramente na sua fé. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele alcançou ou não alcançou a vitória? O que os irmãos acham? Alcançou ou não alcançou? Ele estava também numa pandemia, ele estava numa quarentena. E a Bíblia diz que ele não reclamou, não murmurou, não questionou, não falou nada. Como nós hoje estamos passando também por isso. E eu te pergunto nesta noite, amados, como lidar com aqueles que podem alegrar? Como lidar com aquelas pessoas que elas podem se alegrar com a sua queda? Você já viu que a maioria das pessoas, elas estão falando assim, cadê o Deus de vocês? Cadê aqueles pastores que curavam, faziam, acontecia? Dúvida no seu coração. Há muitas pessoas que querem ver a nossa queda. Há muitas pessoas que se alegram. E eu quero dizer uma coisa, não só se alegram, mas também elas mesmo causam a nossa queda espiritual. Há uns pastores amigos nossos, nós já tivemos ali, né, Antoniel, alguns irmãos, ali em Itaboraí, em congresso, ali em Niterói. Alguns pastores estão dizendo para nós que lá na cidade de Itaboraí foi feito um decreto que as igrejas não podem abrir mais. Engraçado que eu recebi uma foto essa semana mostrando dentro de uma aeronave as pessoas de máscara e sentado uma do lado da outra. Assim, ó, a aeronave. Ali não pode perder dinheiro. Ali não pode, porque se tem espaço para 100, ele não pode colocar só a metade. Mas nas igrejas tem que botar todo mundo separado. Nas igrejas, eu não posso porque de repente lá dentro da igreja eu posso ser contaminado. Mas eu no banco eu não vou ser contaminado. No supermercado eu não vou ser contaminado. É ou não é? Mas na igreja eu vou ser. Por que você vai ser? Para refletir, irmão, como que o diabo tem aprisionado a vida das pessoas. Eu olho para os irmãos aqui, me perdoa que eu vou dizer, eu acho, infelizmente,
ridículo esse negócio de usarmos máscara, mas infelizmente temos que andar com isso. É como se estivesse amordaçando a gente, amados irmãos. Como se estivesse tampando a nossa boca para não falar, para não divulgar a verdade, a palavra de Deus, porque o inimigo ele quer fazer isso na vida das pessoas. Tem igrejas ainda aqui na nossa região que não tem coragem de abrir suas portas. E a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, amado. Amém? Creio nisso. Então é isso que as pessoas querem, muitos querem ocasionar esta queda. E aí, irmãos, ela nos conduz à nossa vida. Muitas das vezes nós estamos conduzindo a nossa vida irrepreensível. Eu quero dizer uma coisa muito importante aqui nesta noite. Nem sempre o Senhor nosso Deus, Ele vai nos livrar, irmãos. Olha bem, nem sempre o Senhor nos livrará de ataques. Nós estamos vivenciando isso. Daniel, ele poderia ser livrado da cova dos leões, não poderia? Mas Daniel, ele foi livrado aonde? Da cova ou na cova? Então falo isso para você, Daniel foi livrado na cova e não da cova. Tem muita gente que quer ser livrado da pandemia, mas às vezes é necessário a gente estar passando por isso, para aprendermos lições importantes realmente na nossa vida. Irmãos, uma coisa eu aprendi, que é necessário confiar na proteção de Deus. Eu creio que Deus, durante todo esse tempo, Deus ele tem nos guardado. Tem ou não tem, irmãos? Tem guardado a você, tem guardado a cada um de nós, a cada família aqui representado nesta noite. Lembra-se de uma coisa, irmãos, o nosso Deus, Ele está no controle de tudo isso, meu irmão. Fale isso comigo, repita isso. O meu Deus está no controle de tudo isso. Ele não perdeu o controle. No tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus ele vai agir. Lembre-se de uma coisa, que Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Irmãos, quando alguém chegar perto de você com conversa fiada, repreenda em nome de Jesus, fala, sai Satanás, porque é a palavra do inferno. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que pode realmente todas as coisas, irmãos. Eu aprendi nessa passagem, se Deus lutou por Daniel, se Deus foi com Daniel, a Bíblia está nos dizendo nesta noite, que Deus também vai ser com você nessa batalha que você está atravessando. Deus tem sido com você, Deus tem batalhado por você, irmãos. E nós precisamos tomar posse dessa palavra, irmãos. O verso de número 3 diz assim, olha, na Bíblia, na linguagem de hoje, ele era mais competente do que os outros. A Bíblia diz que Daniel, ele se destacou. Por quê? Porque aquele que põe a sua confiança, aquele que põe a sua fé em Deus, Deus ele exalta. Aquele que confia soberanamente, aquele que está ali, que é fiel realmente ao Senhor nosso Deus, Deus ele abençoa, Deus ele honra. Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim. Eu vou orar por você, mas como é que está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque não adianta eu só orar se você não tiver uma vida com Deus, irmãos. Ah, eu vou para outra igreja, pode ir. Ah, eu vou para outro pastor, pode ir, meu irmão. Porque não é pastor, não é a oração do pastor que vai fazer com que você seja abençoado. É a sua vida com Deus. Aprenda isso. Ah, eu vou lá no pastor, porque o pastor lá, ele vai orar, vai botar a mão na minha cabeça. Pode ir, não tem problema. É a nossa vida, o nosso relacionamento realmente com Deus. Olha o que diz o verso de número 4. O versículo 4 diz assim, então os presidentes procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel. A Bíblia diz que ele era fiel, irmãos. Aqueles administradores invejosos, aqueles príncipes, nada puderam achar na vida de Daniel para o acusar. Eles não acharam nada na vida de Daniel para o acusar. Aí eu quero te perguntar a você que está nos assistindo, a você que está aqui nesta noite, e na sua vida, tem alguma coisa? E agora?
Aí você baixa a cabeça nesse momento e fala assim: Senhor, eu tenho aquele probleminha. Resolva ele, querido. Eu tenho aquele problema que eu estou enfrentando. Resolva ele. Chega agora em casa, declare isso para Deus: Senhor, eu estou atravessando este momento. E esse momento, essa dificuldade, essa adversidade está me distanciando de Ti. As minhas orações, elas não estão sendo respondidas. Então eles viram que não tinha nada em acusar Daniel, nada na vida de Daniel. Mas eu te pergunto, e na sua vida, irmão? E isso tem nos impedido de Deus nos abençoar. Isso tem nos impedido. Eu anotei uma coisa muito interessante aqui, ó. Pessoas preparadas e pessoas fiel a Deus. A Bíblia diz, não sou eu não, pessoas, olha bem, preparadas e fiel a Deus, elas serão vencedoras. Entendeu? Pessoas fiéis, pessoas preparadas, pessoas que amam a Deus, elas serão vencedoras. Tem pessoas que ficam assim, dentro da igreja, olhando a vida eu estou olhando a vida da Regina, a Regina está prosperando. Eu estou olhando a Vera está melhorando. E eu, pastor? Como é que está a sua vida com Deus, irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Cuidado, que o diabo ele também pode te abençoar, mas ele vai te distanciar, te levar. Porque aquilo que é dado para nos distanciar de Deus, não é Deus, é o inimigo. Entenda isso. E eu aprendi uma coisa aqui também, irmãos: pessoas não preparadas, as tempestades e os invejosos vencem você. É o que acontece. Pessoas não preparadas, pessoas que não amam, pessoas que não são fiel ao Senhor nosso Deus. Os versículos 8 e 9, já li, a Bíblia diz que o rei, ele assina aquele decreto, e aí quando Daniel soube que esse decreto estava assinado, a Bíblia diz que Daniel, ele que se desesperou, ele se irritou, ele se lamentou, não foi isso, irmãos? Não? Então vamos ler o versículo de número 10. Olha o que diz o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele faz o quê? Ele vai fazer o quê? Buscar a Deus em... Aí você vai dizer nesta noite: eu preciso buscar mais a Deus em oração. Você está entendendo, irmãos? Eu preciso orar mais. A Bíblia diz que Daniel, ele orava em pé, não é isso? Era o quê? Quantas vezes você tem se ajoelhado diante de Deus? Quantas vezes? A Bíblia diz que Daniel, ele se ajoelha, irmãos. E quantas vezes Daniel, ele faz essa oração, irmãos? Quantas vezes você tem orado por dia? Pastor, eu sei que a minha vida de oração está fraca. A Bíblia diz que Daniel, ele se colocava 3 vezes de joelho. E a Bíblia diz também que Daniel, ele agradecia a vitória antes da luta. Você já viu alguém agradecer a Deus pelas... Pastor, eu estou aqui orando. Por que você está orando? Estou agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque eu perdi um ente querido. É muito difícil isso, né, irmãos? É muito difícil isso. Estou vendo a irmã Rosane ali. Eu sei o que a irmã enfrentou, eu sei o que a irmã está passando. Mas eu quero dizer uma coisa, irmã Rosane: que Deus é aquele que tem te sustentado. Deus é aquele que tem te colocado de pé. Porque se não for o Senhor, ela não estaria aqui. E nós podemos perceber que Deus, todos esses anos, Ele esteve ao lado do irmão Sebastião, cuidando, sustentando a vida dele. E o que conforta, alegra o coração da irmã, porque ela sabe que um dia, lado a lado, nós viveremos uma eternidade, irmãos. Nós estaremos juntos para todo sempre, louvando e adorando esse nome desse Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. O que diz lá em Filipenses 4, 6? Não andeis ansiosos, é ou não é? Não se preocupem. Na linguagem de hoje diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam
o que vocês precisam. Ore sempre com o quê? Um coração agradecido. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A melhor coisa quando você dobrar o seu joelho e já dizer: obrigado, Senhor, por esta pandemia. Obrigado, Senhor, porque a tua mão tem nos sustentado. A tua mão tem nos guardado, irmãos. Mas é difícil às vezes nós orarmos assim. É muito difícil nós entendermos esse verso, querido, da palavra de Deus. Porque as nossas orações são normalmente interrompidas. Você já parou para prestar atenção nisso? Por que as nossas orações, elas sempre são interrompidas? Por causa do quê? Das nossas agendas que estão lotadas, dos nossos afazeres, do nosso dia a dia. Você já parou para perceber que quando você começa a ler a Bíblia, ou quando você vai orar, o seu celular toca, alguém chama você, é ou não é verdade? E aí você não tem tempo para falar com Deus. Versículos 11, vamos caminhando já. A palavra de Deus diz assim: então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. E o 12, o 13, diz assim o 13: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, fofoqueiro, esses camaradas, né? Correram, foram contar para o rei. Você já viu um homem fofoqueiro? Conhece alguém? Não, né? Tem muito, né, irmãos? Mulher já é um bicho esquisito, quanto mais homem, né? Misericórdia. Então diz assim que eles correram, viram Daniel, correram, foram lá fofocar aí, ó. Tá vendo aquele Danielzinho lá, o seu queridinho? Tá lá, ó, indo contra você. Você, papai, vai dizer isso nessa noite: eu não sou fofoqueiro, tá? Porque pai fofoqueiro não é fácil, não. E tem muito aí, ok? Então, irmãos, uma coisa nós aprendemos nesses versos 11 e 12. Aqueles fofoqueiros, intrigueiros, irmãos, foram fazer isso com Daniel, foram caguetar Daniel. Irmãos, no verso de número 16, para acelerar, a Bíblia diz uma coisa no versículo de número 16, olha só. Então o rei ordenou, depois daquele fofoqueiro for lá falar com o rei, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram aonde? Na cova. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem o quê? Continuamente serve, ele o quê? Irmãos, aprenda uma coisa nesse versículo. A Bíblia diz claramente, olha o que o rei fala para Daniel. Aquele, primeiro, que o Deus de Daniel não era o Deus do rei. E outra coisa ele diz aqui: olha, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem o que tu serves continuamente. Daniel, ele não era crente só aos domingos. Você está entendendo? Daniel, ele não orava só um dia. Daniel, ele não lia a Bíblia somente um dia. Ele não falava com Deus um dia. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha comunhão com Deus todos os dias. É o que está nos faltando, irmãos. No meio desta quarentena, Deus está falando: oi, eu quero me relacionar com você. Ei, eu quero ter comunhão com você. Eu quero falar com você. Deus está dizendo: eu quero te abraçar. Eu quero cuidar de você, meu querido. Assim como eu cuidei de Daniel e ele se sentiu protegido, eu quero fazer isso na sua vida, meu irmão. Mas para isso você precisa todos os dias entrar no seu quarto, no seu aposento e conversar comigo, abrir o seu coração para mim e contar os seus problemas. Embora eu sei, mas eu quero saber de você, da sua boca. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele não tinha um relacionamento esporadicamente. Daniel, todos os dias, a Bíblia diz que ele abria a janela para Jerusalém, todos os dias, 3 vezes, se colocava do joelho e orava, agradecia a Deus. É o que nós precisamos nesta noite, irmãos. Daniel na cova, transformando
a sua adversidade em bênção. Deus está dizendo para você: quer vitória, irmãos? Vai orar. Quer transformar essa adversidade que nós estamos atravessando? Vai orar, vai buscar a Deus. Adversidade. Ah, pastor, Daniel poderia simplesmente falar assim: poxa, peraí, Senhor, eu estou aqui no centro da tua vontade. É que muitos crentes brigam e dizem: eu estou aqui na igreja. Tem uns que falam assim: eu sou dizimista fiel, eu tenho que ter blindado, pastor. A pandemia, o vírus não pode pegar em mim, sabe por quê? Porque eu contribuo, eu sou dizimista. Como se você estivesse pagando para Deus, né? Para Deus te guardar. Irmãos, Daniel na cova, ele transforma aquelas adversidades, ele transforma as tempestades em bênção. E a minha pergunta para você nesta noite: você sabe o que significa cova? Cova significa problemas. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: há muitos irmãos aqui que estão na cova, não é verdade? Estão na cova. Tem muitos problemas, irmãos. Sabe o que significa leões? Ah, ele é o leão da tribo de Judá. Não estou falando desse leão, não. Leões significa inimigo. Você já viu que tem muita gente rugindo para você, querendo te tragar, querendo te devorar, doido para ver você cair, é ou não é? Tem gente que está fazendo assim, ó: tomara que na igreja batista, aqueles membros que estão lá peguem pandemia. Oh, glória! A pandemia que vai bater aqui nesta noite, que você vai pegar, se chama Espírito Santo de Deus, amado. Isso sim. Nós vamos sair daqui todos cheios, contaminados, com a presença do Espírito Santo de Deus. Que é isso que Deus quer para cada um de nós, amados. Porque Deus está torcendo para dar errado. Daniel, irmãos, ele foi salvo na cova ou fora da cova? E como é que você quer ficar fora dessa quarentena, irmãos? É na quarentena que você vai ver Deus agindo na sua vida, meu amado. É na quarentena, irmãos. Não queira controlar isso aí. Não queira controlar o inimigo. Eu quero te convidar a você a confiar mais em Deus nesta noite. A você que nos ouve, a entregar realmente a sua vida. Irmãos, Deus, ele tem meios inimagináveis de nos livrar, de livrar realmente o seu povo. Olha o que diz o verso de número 22. Versículo 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca, o quê? Aos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito. Sabe o que se chama isso? Submissão. O cara ser submisso, o cara respeitar as autoridades. Tem gente aí que fala assim: o pastor dá uma ordem, e o pastor não manda em mim, não. A pessoa não quer ser submisso ao homem de Deus. Então a Bíblia diz que ele se submeteu à autoridade máxima, que era o rei. Se o rei falou: olha, cara, você vai ser jogado na cova, então eu vou, você está mandando. A Bíblia diz aqui: submissão. Olha o que diz esse verso de número 22. Daniel, ele era fiel a Deus, mas também ele era o quê? Obediente ao rei. Quantas pessoas querem ser fiel a Deus, mas não querem ser submisso à autoridade do pastor, ou autoridade no seu trabalho? Chefe nenhum manda em mim. Prefeito, irmãos, quando nós abrimos a igreja, a primeira coisa que eu fiz lá em Palma também, eu fui ao prefeito, que é nossa autoridade aqui, ó. Nós não abrimos debaixo de rebeldia, como eu sei que algumas igrejas fizeram. Nós fomos lá e falamos: vamos fazer isso, assim. Podemos? Como podemos? Ele nos orientou lá, o pessoal da saúde, e assim nós estamos fazendo até agora. Lá em Palma foi a mesma coisa. Conversei com o prefeito. Nós não agimos nada sem debaixo da autoridade, irmãos, da submissão. Porque é lei, está aqui na palavra de Deus, irmãos. O verso 23, sabe o que diz o versículo 23? Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova. E a Bíblia diz o quê? Nenhum dano se achou nele, porque o quê?
porque ele crera no seu Deus. Nenhum dano, querido, vai ser achado em você, sabe por quê? Porque você crê no Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas. E é isso que nós precisamos tomar posse nesta noite. Isso se chama confiança em Deus. O inimigo está tentando nos devorar. O inimigo tem tentado tirar você da presença dele. Mas eu convido a você a confiar realmente nesse Deus que pode todas as coisas. O versículo 27 diz assim, olha, o verso 27. E ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Se ele fez isso com Daniel, ele vai fazer isso também com você, meu irmão. Ou você não crê nessa palavra? Se você não crê, irmãos, você está propenso a sair por aquela porta e continuar vivendo uma vida de erro. Irmãos, Deus ele livrou Daniel da cova, dos leões. A Bíblia diz, se ele livrou a Daniel, ele vai fazer isso com você nesta noite. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu creio, irmãos. Olha que coisa interessante. Depois dessa pandemia, olha o que vai ser na sua vida, irmãos. Daniel depois da cova. Porque eu aprendi uma coisa. Daniel ficou o tempo todo na cova. Você vai ficar o tempo todo nessa pandemia? Nós vamos cantar o hino da vitória. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite. Deus, ele não se esqueceu de você, irmãos. Deus, ele não se esqueceu de nós. Embora o inimigo tenha tentado dizer isso. Deus, ele virou as costas. Mentira. Deus, ele não se esqueceu. Deus, ele não se esquece de ninguém, meu amado. E eu aprendi uma coisa aqui, que Daniel, depois da cova, irmãos, Deus, ele nos livra na cova. Por que Deus, ele nos livra na cova? Sabe por que Deus está nos livrando dentro dessa pandemia? Para envergonhar o inimigo de nossas almas. O inimigo foi envergonhado, irmãos, quando Daniel estava onde? Dentro na cova. E o inimigo está sendo envergonhado porque nós estamos passando por essa pandemia. E nós estamos passando dando glória ao nosso Deus. Eu quero finalizar lendo o versículo de número 28. Olha o versículo de número 28. Acho que 28 a gente pode ler aqui, não pode? Podemos todos juntos? Porque algumas versões diferentes. Olha o que diz Daniel depois da cova. E você depois da pandemia. Versículo 28, você vai dizer assim, eu. Você vai dizer o seu nome. Ali está escrito Daniel, não está? Aí você vai dizer Antoniel, Marcelo, pois, tá bom? Você vai dizer o seu nome nesse versículo aqui. Tire Daniel e coloque o seu nome. Vamos nós? Este Ricardo, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Todos digam o quê? Amém. Você falou o seu nome, irmão? Você falou o seu nome? Você colocou diante de Deus o meu nome? Olha, eu, fulano de tal, vou prosperar. Eu, fulano de tal, no meio dessa quarentena, eu já estou prosperando, irmãos. Foi o que a Bíblia nos diz aqui, ó. A Bíblia diz, irmãos, eu quero encerrar dizendo, você vai conquistar grandes vitórias. Deus está dizendo para você nesta noite, você já está conquistando grandes vitórias, irmãos. A Bíblia diz que Daniel prosperou. A Bíblia diz que Daniel venceu a cova. A Bíblia diz que Daniel venceu os leões. Se Daniel venceu, você vai vencer, porque o mesmo Deus de Daniel é o Deus que está aqui nesta noite, irmão. Esse é o nosso Deus que nós estamos pregando. Não deixe que essa máscara impeça você de glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor, fale alto, amém, glória a Deus. Deus é fiel e eu vou vencer. Eu sei que isso vai passar. Nós estamos na cova, mas Deus está conosco. Deus está nos guardando. E eu tenho certeza, amados irmãos, que nesta noite
Grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida, e Ele vai fazendo durante toda essa semana, irmãos. Eu creio nisso, mas não seja tímido. Daniel não foi tímido não, irmão. Daniel se lançou a Deus. Daniel confiou em Deus. Eu convido a você a baixar a sua cabeça nesse instante. Você que está com os seus olhos fechados, eu te convido a você, assim como Daniel, seja fiel. Seja fiel, querido. Nós decretamos aqui nesta noite a vitória. Nós decretamos aqui que Deus vai nos abençoar, Ele já está nos abençoando. Mas eu te convido a você ser fiel. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te usar, meu irmão, no meio dessa tempestade toda que nós estamos passando. Deus está dizendo assim: olha, seja fiel, porque eu serei contigo, meu querido. Não se curve diante desta pandemia. Deus continue te abençoando. A igreja está com seus olhos fechados neste momento. Você que está aí também através desta live, vem estar conosco no próximo domingo, adorando a este Deus maravilhoso. Nós temos aqui igreja cheia, graças a Deus, mas nós temos aqui alguns lugares ainda, e você pode estar aqui conosco. Não tenha medo. Ah, pastor, eu pensei. Não pensa não. Vem estar aqui conosco. Nós vamos chamar o ministério de louvor nesse momento. Você continue com os seus olhos fechados. Continue com a sua cabeça baixa. Entenda esta mensagem. Assim como Deus foi com Daniel, irmãos. Lá no passado, Ele está dizendo assim: eu serei com vocês também agora neste momento. Naquele momento em que foi decretado Daniel vai ser jogado na cova, Daniel não se desesperou, Daniel confiou. E eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite: você confia nesse Deus que pode todas as coisas? Você confia? Confia ou não confia? Então não tenha medo dessa pandemia. Não tenha medo. Claro que nós vamos ser prudentes, mas nós não vamos ter medo. Porque primeiro, eu tenho um Deus. E se Deus chegar aqui hoje, nos levar, nós viveremos uma eternidade com Ele. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana.